Você se questionará sobre a localização do Tajiquistão. Não tenha medo. Muitas pessoas ainda não tiveram contato com ele. No entanto, você se surpreenderá ao descobrir que o custo de vida é de apenas $450. O Tajiquistão é um refúgio ideal para férias ou aposentadoria? Algumas das mulheres mais atraentes da Ásia Central são originárias deste lugar e os habitantes são sempre acolhedores. Deseja uma vida serena, ativa ou desafiante? Aqui você encontra tudo. Assegure-se de concluir o documentário de hoje para conferir essas afirmações. Começaremos a viver no Tajiquistão agora. Tajiquistão, um tesouro escondido na Ásia Central, está rodeado por montanhas grandiosas em 93% de sua área. Os cúpulas de Imoyusomoni e Ibn Sina estão entre as mais elevadas do mundo. Este país sem litoral é relativamente pequeno quando comparado à China, Quirguistão, Afeganistão e Uzbequistão na representação cartográfica. Com uma superfície de 143 mil quilômetros quadrados, equivale à 13ª parte da Califórnia e ainda é menor que a Grécia. Aproximadamente 9 milhões e meio de pessoas residem no Tajiquistão, o que equivale a Los Angeles. Ao contrário do Uzbequistão, que possui 140 grupos étnicos, o Tajiquistão possui 8 grupos étnicos, principalmente tagicos. A língua oficial é o tajico, que se assemelha ao persa. Não é necessário que os turistas se preocupem com questões linguísticas, já que muitos moradores locais falam inglês ou utilizam linguagem corporal. Por causa da altitude, o clima no Tajiquistão é ameno, com temperaturas máximas no verão chegando a 40 graus Celsius e mínimas no inverno abaixo de zero. Existem diversos climas no Tajiquistão. Nas planícies temperadas, os verões são quentes e secos, ao passo que nas altitudes mais elevadas podem ocorrer geadas. Em um único dia, você pode se divertir na neve alpina e apreciar o sol do vale. Em condições climáticas extremas, as pessoas da região não usam camisetas ou shorts. Ao contrário, os homens vestem um chipon, um casaco escuro, enquanto as mulheres optam por vestidos longos e coloridos, com um lenço de dopa no pescoço. Os habitantes estão satisfeitos com sua aparência. Estas vestimentas são fascinantes. Uzbequistão e Tajiquistão partilham vestimentas tradicionais, como poderá observar se tiver visitado o país. As culturas desses países, além das vestimentas, se sobrepõem em diversos aspectos. A dança tajica, considerada uma das mais belas do planeta, separa o Tajiquistão do Uzbequistão. Se você for ao Tajiquistão durante o Nowruz, o evento mais importante do Ano Novo, compreenderá o motivo pelo qual a dança tajica é considerada uma das mais belas do mundo. Essa dança é destaque em celebrações antigas, como Nowruz. Enquanto o rubab e a bateria emitem sons, tons quentes e tranquilizantes permeiam o ambiente. As garotas dançaram graciosamente, com as saias se abrindo como pétalas de flores ao som da bateria e das canções de rubab. A dança se torna elegante e animada com as suaves flexões do punho e os movimentos dos ombros. As delicadas ações das garotas de Tajicas, seus sorrisos delicados e expressão profunda cativarão os visitantes. Todas as ações espelham a beleza natural da Ásia Central, suave como uma montanha e silenciosa como um vento de primavera. Você pode compartilhar o chá verde quente com os moradores locais, provar o sumalak tradicional ou dançar no festival, embalado pela música dos pássaros e pelos ritmos naturais do solo. Embora as meninas sejam lindas e as danças sejam vibrantes, essa dança não deveria ser mais conhecida. Por coincidência, está sendo menosprezado. Deseja entender o motivo? Neste cenário, deixe 4 comentários e nós responderemos. Nowruz proporciona mais do que simplesmente as danças encantadoras das meninas de Tajicas. E os jogos tradicionais? Os festivais musicais são mais animados. Os conjuntos compartilham canções emotivas e divertidas. Melodias do campo e conversas prazerosas geram um diálogo cultural que envolve participantes e observadores em um clima festivo e de alegria. Durante os festivais do Tajiquistão, são comercializadas iguarias tradicionais e produtos culturais únicos. Samsa e kebabs são comercializados juntamente com frutas secas e mel proveniente da Ásia Central, com um sabor único. Os vendedores de estacionamento comercializam lenços bordados, produzem chapéus dopa e tapetes de pamir, além de comercializarem alimentos. Também estão disponíveis braceletes e colares locais, principalmente as pedras semipreciosas da montanha.
As pinturas e bordados de tagicos, com seus detalhes intrincados e estilo folclórico, estão à disposição dos apreciadores de arte. Pausa rápida aqui. Se essas ideias forem esclarecedoras e desejam permanecer atualizadas sobre as tendências globais de imigração, pressione o botão que eu gosto. Isso me ajudará a lhe trazer conteúdo de qualidade toda semana para você se divertir. Obrigado. Você é um número ou um ser humano? Alerta de conteúdo sério. Chega de cair em promessas vazias de ganhos rápidos. Aqui, você vai encontrar uma metodologia comprovada, com resultados reais e transparentes. Não somos mais um canal de apostas ou esquemas mirabolantes. Somos profissionais que desenvolveram um método sério de geração de renda online, com cases documentados e estratégias que podem ser replicadas. Faturamentos de 5 mil a 15. R$ mensais, 100% online, construídos através de conhecimento técnico, não de golpes ou promessas falsas. Cada resultado será fruto do seu esforço e dedicação. Queremos mostrar que é possível construir renda digital de forma ética e profissional. Link no primeiro comentário fixado abaixo. A Somone é a unidade monetária do Tajiquistão. Atualmente, $1 vale 10 somones. $1 pode adquirir comida e recordações, mas aqui o dinheiro é a moeda predominante, já que os cartões são raramente aceitos. Logo, é eficiente quando você vem. Os residentes locais costumam saudá-lo com Kush Omadidi, uma saudação carinhosa que significa "Seja bem-vindo ao Tajiquistão". Esta declaração vai além das boas-vindas. Evidencia a bondade e o respeito de Tajico pelos visitantes estrangeiros. Com forte segurança e residentes locais, esses eventos são seguros. Isso possibilita que você desfrute do ambiente animado e das pessoas acolhedoras sem preocupações. Entre no Festival de Lavanda, no norte do Tajiquistão, quando as plantações se colorem de roxo e o ar se enche de um aroma encantador sob a luz dourada delicada. A lavanda se mistura à brisa, formando um ambiente encantador. As tulipas brotam no Vale de Fan, colorindo os campos com exuberantes exibições de vermelho, amarelo e laranja sob um céu azul cristalino. Estas áreas acolhem visitantes com uma paisagem encantadora. Qual é a sua opinião sobre esses festivais coloridos? Deseja se unir a eles? Sim, responde 2. Não, responde 9. Agradeço suas observações. Os turistas encontrarão este país seguro e acolhedor graças à população local. Os tagicos levam uma existência tranquila e acolhedora em Dushanbe e nas comunidades montanhosas. Isso o surpreenderá ao ser convidado para um jantar ou para uma reunião recém-planejada. Blogs de notícias e viagens registraram a hospitalidade tajica, que pode surpreender você. A BBC Travel destacou a bondade dos tagicos, particularmente em relação a visitantes estrangeiros. Eles se encantarão ao conduzi-lo gratuitamente por regiões montanhosas. De acordo com um blogueiro de viagens culturais, Tagicos é tão receptiva que muitos montam pequenas residências para hóspedes. Os visitantes costumam dialogar com belas moças do Tajiquistão sobre a rotina diária no país em estabelecimentos de chá. Numerosos países europeus consideram o chá como equivalente ao café. Tagicos geralmente consomem chá durante as refeições e eventos sociais, ao invés de café. Das tradicionais salas de chá até encontros casuais em casa, o indivíduo comum consome 5 litros de chá diariamente, principalmente em xícaras pequenas. Para manter seu sabor autêntico, o chá verde, que possui vigor e amargor, costuma ser consumido sem adição de açúcar. O chá verde de Tajico possui uma textura mais suave comparada ao café europeu, que possui um sabor intenso. A Rohat Tea House, a maior casa de chá da Ásia Central, é um marco do Tajiquistão. Para uma visão privilegiada das ruas do Tajiquistão, permita-se estar no limite, se acomode no meio para parecer um residente e explore algumas mulheres encantadoras tagicas. As jovens locais, fluentes em inglês, costumam interagir com estrangeiros em casas de chá, o que as torna ótimas para conhecer a população local e turistas. Após dialogar com os residentes locais, é possível notar as variações culturais na comunicação. Tajico se refere claramente aos americanos ao falar. As suas sugestões, como sugerir os melhores destinos para turismo ou um prato autêntico, são discutidas diretamente. Eles expressam suas opiniões, enquanto recebem educação para fomentar a harmonia familiar e comunitária. Os americanos evitam causar desconforto ao usar expressões mais delicadas ou neutras. Os americanos têm a liberdade de expressar suas ideias abertamente, porém de maneira diplomática, para preservar relações amistosas. Ao invés de "essa ideia não é boa", que
tal considerarmos uma estratégia diferente? Na nossa exploração do Tajiquistão, você perceberá que as pessoas são cativantes. A fusão de traços da Ásia Central e Persa proporciona uma impressão de longa duração. Numerosos tagicos possuem pele clara ou bronzeada naturalmente, olhos castanhos escuros ou pretos e tonalidades de verde ou azul incomuns. No entanto, dois elementos os fazem inesquecíveis quando se encontram. Um é o seu belo par de sobrancelhas pretas. A cultura tajica aprecia essa característica de beleza devido ao seu encanto. Numerosas mulheres tajicas utilizam kohl, um pó natural originado de ervas ou minerais, para preencher e definir as sobrancelhas. Eles também dão preferência a cabelos compridos e femininos em penteados curtos e contemporâneos. As mulheres também adoram os dentes dourados aqui. Apesar dos ocidentais valorizarem sorrisos claros e branquinhos, as mulheres taicas apreciam os dentes dourados devido à sua beleza e sofisticação. Alguns trocam toda a primeira linha de dentes por ouro como um método estético e motivo de orgulho. Eles o denominam sorriso de ouro. Por que um país tão belo não possui uma economia em expansão? Em 2023, o PIB per capita dos Estados Unidos era de $80.900, 68 vezes superior ao do Tajiquistão. Os recursos de ouro do Tajiquistão estão distribuídos em 40 minas no norte e na região de Pamir, sendo que a mina de Zarafshan é responsável por 70% da produção nacional. Contudo, centenas de toneladas continuam sem ser exploradas no subterrâneo. Por que uma nação bela e próspera não edificou sua economia? Divulgue a resposta para todos ou comente com 8, caso não esteja seguro, e nós responderemos a seguir. Onde está o seu ouro? Dushanbe é a capital do Tajiquistão. Dushanbe é traduzido como segunda-feira. Dushanbe recebeu esse nome devido às suas raízes no mercado de segunda-feira. Dushanbe é o centro político e cultural. Percorra o conhecido Mercado Verde para observar indivíduos comercializando e adquirindo frutas frescas, especiarias e artesanato sofisticado, cada um com sua própria narrativa. Não deixe de visitar Chaikhana Rokat, uma casa de chá tradicional com estrutura de cúpula, onde é possível desfrutar de chá verde, observar a vida nas ruas e sentir a tranquilidade de Dushanbe. O Parque Hudak, um local tranquilo verdejante com uma estátua de Somoni, celebra a extensa história do Tajiquistão. O Museu Nacional de Arte disponibiliza aulas de bordado e produção de chapéus Dopa, oferecendo aos apreciadores de arte uma experiência inesquecível. Uma noite no Teatro de Ópera e Balé do Tajiquistão é incrível, com apresentações fascinantes que mesclam as culturas persa e russa. Existem muitos lugares além da capital que merecem ser visitados. Como 93% do território é coberto por montanhas, o sistema de transporte aqui é distinto de tudo que você já experimentou. A Pamir Highway, uma das rotas mais belas do planeta, é o anseio dos exploradores. Os extensos vales e as elevadas montanhas Pamir tornam esta jornada do Tajiquistão ao Quirguistão majestosa. Os residentes da região empurram carros danificados ao longo desta via emblemática, portanto, não se surpreenda ao se deparar com eles. O Lago Karakul, um reservatório de água salgada situado a mais de 3.900 metros acima do nível do mar, é uma das vistas mais encantadoras do Tajiquistão ao longo da rota Pamir. Com seu lago sereno e montanhas cobertas de neve, é um local bastante apreciado para uma pausa na estrada. Horog está prestes a assinar um acordo significativo no platô de Pamir, em Horno-Badakhshan. Os visitantes têm a oportunidade de conhecer os jardins botânicos de Korog, os mercados da região e as fontes termais de Garan Chashma. Visite Murgab, a cidade mais elevada do planeta, situada a 3.600 metros de altitude, quase ao nível do Monte Fuji no Japão. Explore a cultura Kyrgyz e os produtos locais encontrados nesses mercados. Os turistas necessitam de um período para se ajustarem ao ar mais fino. Os apreciadores de frutas apreciam o Tajiquistão devido à abundância de pomares e ao clima ameno, que geram frutas suculentas e doces. No país, são cultivadas mais de 5.000 espécies vegetais, incluindo uvas, granadas, damascos e nozes. As uvas cultivadas em extensos vinhedos no Vale do Ieor são reconhecidas pelo seu sabor e atraem apreciadores locais e estrangeiros. As 230 variedades de uvas do Tajiquistão utilizadas na produção de vinho e consumo resultaram no desenvolvimento de medicamentos à base de uva para o coração, rins e pulmões.
A fragrância e a doçura dos albaratocos de Isfara e Canibadan são reconhecidas no Vale Suji-e-Ade. Damasco fresco, seco ou em forma de suco são benéficos para a saúde cardíaca e imunológica. O Tajiquistão aprecia granadas, utilizadas na preparação de sucos e na promoção da imunidade, saúde do coração e prevenção de enfermidades. Os hospitais públicos, que proporcionam cuidados médicos gratuitos ou a preços acessíveis, são a maioria no sistema de saúde. Contudo, regiões isoladas como Pamir enfrentam um serviço de baixa qualidade e frequentemente enfrentam falta de suprimentos, medicamentos e profissionais de saúde. Aqueles que visitam grandes altitudes devem levar medicamentos consigo. Por causa de sua política de educação gratuita, o Tajiquistão possui 99,5% de sua população alfabetizada, mesmo sendo um país de baixa renda. Contudo, a ausência de infraestrutura e docentes em regiões isoladas e montanhosas pode comprometer a qualidade do ensino. A Unicef e o Banco Mundial financiaram a edificação das escolas e a capacitação de docentes em campos desafiadores para aprimorar a educação. O Tajiquistão possui um dos menores custos de vida na Ásia Central, tornando-se uma boa alternativa para viajantes com um orçamento apertado. No Dushanbe Center, o aluguel de apartamentos de um quarto custa $100 e $200 mensais, em contraste com os valores cobrados nos subúrbios. Normalmente, as contas mensais de eletricidade, água e internet variam entre $30 e $40. Os restaurantes descolados oferecem refeições por $2 a $3, enquanto os mercados locais disponibilizam alimentos a preços consideravelmente inferiores. Os itens frescos são de baixo custo, com maçãs custando 50 centavos por quilo e carne de boi ou frango variando entre $2 e $5. Os trajetos de táxi e ônibus na região custam entre 20 e 50 centavos, cerca de $2 por corte de cabelo, enquanto o café em cafeterias varia de $1 a $2. Uma pessoa pode viver com conforto com $500 a $700 mensais, algo que é complicado de conciliar nas metrópoles. Para a diversão, os bilhetes para cinemas variam de $2 a $4, enquanto as entradas para parques temáticos ou museus variam de $1 a $3. As matrículas na academia têm um custo mensal de $15. As camisetas T básicas são comercializadas por $5 a $10, enquanto os calçados esportivos de baixo custo são comercializados por $20 a $30. O preço do shampoo e do sabonete varia de $1 a $2. Em suma, o baixo custo de vida no Tajiquistão contribui para a sustentabilidade financeira dos estrangeiros, com um gasto mensal de aproximadamente $400 a $600 para uma vida confortável. Isso corresponde a 20% do custo de vida nos EUANA. Por que esses valores são tão acessíveis? Diga 5 coisas e nós vamos explicar. Com um custo de vida reduzido, o Tajiquistão poderia ser o seu refúgio ideal? Nesse cenário, faça um comentário. Caso contrário, faça um comentário 0 e sugira um destino mais econômico. Os turistas americanos que procuram paisagens e vivências culturais únicas podem conseguir um visto para o Tajiquistão de maneira simples. Os residentes dos Estados Unidos e da maior parte dos países europeus têm a possibilidade de solicitar um visto de turismo ou negócios online. O aplicativo é de fácil utilização e costuma demorar alguns dias. Envie seu documento de identidade, preencha o formulário online e deposite $50. Após a aprovação, o seu visto digital será enviado por e-mail, pronto para ser impresso e exibido. Existe uma autorização de residência para aposentados ou visitantes de longa duração, porém, exige mais documentos. É necessário solicitar isso à embaixada ou consulado do Tajiquistão, apresentando documentação financeira, um passaporte e, eventualmente, uma verificação de saúde. É crucial planejar, pois isso pode consumir semanas. Com requisitos mínimos e um processo de inscrição simplificado, o Tajiquistão acolhe turistas e aposentados em suas montanhas acidentadas e vasta história. Última chance de descobrir como pessoas normais estão quebrando o sistema tradicional. Quer conhecer a metodologia comprovada, que gera de 5.000 a 15.000 por mês, sem golpes ou promessas vazias? Primeiro comentário. Não perca! O nosso documentário sobre nossa viagem ao Tajiquistão chegou ao fim. Agradeço por ter assistido até o final. Dê-nos um like e comente se este documentário te agradou e informe-nos o que podemos fazer para aprimorar. Acompanhe-nos em nossa próxima exploração do mundo.